Fala pessoal, e aí, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bom, hoje eu vou bater um papo com vocês aqui sobre esportes mais uma vez, né? E hoje vou voltar no tempo para lembrar uma história que eu tive com futebol. É uma história bacana, né? E eu acho que vale a pena a gente compartilhar. Antes que eu comece a abordar o assunto, né? Eu queria recapitular uma situação que eu vivenciei lá nos anos 90, né? Que foi um teste para o time de basquete do Canto do Rio, lá em Niterói, Clube Canto do Rio. O que acontece? Tem um vídeo aqui, eu relatei essa experiência, né? Eu tava batendo uma bola lá no Salesiano, jogava basquete lá. Nada de, como que eu vou dizer, de jogo assim, né? Pelo colégio, né? De campeonato, nem nada. Eu bati umas peladas lá na hora do recreio. E o técnico viu, curtiu, né? Me chamou para fazer um teste no Canto do Rio. O cara era técnico do Canto do Rio também. E aí o que acontece? Chegou lá, eu tinha um amigo, né, de infância, o cara era do Abel, né, do colégio Abel. Eu tinha estudado no Abel, a gente tinha sido na mesma turma e tal. E o cara, o que acontece? Naquele período de treinamento, né, tem que fazer bandeja, arremesso, né. Antes do coletivo, eu tava, sabe aquele dia que você, né, tá inspirado? Da onde eu arremessava a bola caía. E o cara, né, obviamente se sentiu ameaçado. Já estava jogando lá, já tinha disputado o estadual da categoria dele. O cara articulou com o time na hora do coletivo para não passar a bola para mim. Né? Mas isso não foi um obstáculo, porque o técnico tinha acompanhado e tinha me oferecido a vaga, né, depois daquele treino. E eu falei, olha, eu não sei, vou pensar, e deixei para lá. Porque eu achei aquilo, rapaziada, de uma mesquinharia enorme, entendeu? Falsidade, né? Foi a primeira falsidade da minha vida. Naquela época eu usaria um palavrão para definir esse cidadão, mas, né, como aqui a gente tem o politicamente correto e tal, a gente não pode falar certas coisas, né? Falso, né? E a vida seguiu, né? Eu me afastei dessa pessoa, às vezes esbarrava porque o irmão dessa pessoa, né, andava com a galera do meu irmão. Aí tinha um jogo de basquete, eu ia jogar, esse cara aparecia lá pra jogar. E assim, cara, eu cumprimentava, não tratava mal não, mas eu pensava assim, pô, não sou amigo dele, né? Na minha cabeça, não sou mais amigo dele. Entendeu? Sabe aquele cara que você encontra, bate uma bola, e aí, tudo bem e tal, aperta a mão e acabou? Entendeu? O cara, se caísse na quadra duro, né? Sei lá, infartou, caiu duro na quadra, falava, vai morrer aí, entendeu? Eu ia pensar algo meio assim, né? Então, cara, dane-se, entendeu? Não era mais meu amigo. Só que o que acontece? Nesse período, né, que eu fiz esse teste pro Canto do Rio, eu andava com a galera do Salesiano, né, que foi onde eu estudei e tal. Eu mudei de escola, né, nesse período. E a galera lá tinha o hábito de jogar bola na praia de Caraí, tá? Lá em Niterói. Então, eu gostava de jogar no gol, sempre era o goleiro, né, das nossas peladas lá na praia. E assim, rapaziada, não vou dizer que eu sou um super de um goleiro, tá? Mas dava pro gasto, gostava, né? Se for comparar hoje, se a gente for pensar de uma maneira fria, vou jogar bola com os amigos, cara, eu vou me sair muito melhor no gol do que na linha, entendeu? Então, eu ficava lá no gol, beleza, né? E dois desses amigos, né? Eu vou citar nome que são amigos mesmo, foram grandes amigos, né? Hoje eu não tenho mais tanto contato. Bruno e Guilherme, meu xará, por sinal. Eles começaram a jogar no núcleo do Vasco, né? O Vasco da Gama tinha um núcleo que era tipo uma peneira, tá? Que funcionava na praia de Caraí, lá em Niterói. Então qual era o esquema ali? Os garotos jogavam bola lá, né? Os que se destacavam eram encaminhados para fazer teste lá em São Januário. E esses dois foram, tá? Obviamente nenhum dos dois foram pro time mesmo do Vasco, mas, né, naquele período de 12, 13, 14 anos eles alimentaram esse sonho. E como eu tava, né, jogando com eles, bem no gol e tal, eles falaram com o técnico lá, ó, tem um goleiro, o cara é bom e tal, né? Pode dar uma chance pra ele. E cara, é aquilo, quando eu falo dos salesianos, tá? Eu sempre falo que os salesianos é uma educação pra vida, né? Você vê, os dois meninos almejavam uma vaga no Vasco, né? E chamaram um amigo, né, pra participar. Conversaram com o técnico para abrir um espaço pro amigo
que em nenhum momento eu tinha falado, ó, eu quero, entendeu? Então é tipo assim, se é aquela questão da concorrência, sabe? Pô, esse cara vai chegar aqui e vai pegar meu lugar, né? Eu vou perder a oportunidade porque é mais um disputando, não. Né? Diferente do que aconteceu lá no Canto do Rio, né? Que o cara lá ficou, né? Cheio de medo, armou uma situação para me prejudicar, né? Os dois queriam que eu jogasse com eles lá, né? É por isso que eu falo, rapaziada, galera de Niterói, né, que tá vendo esse vídeo, o dia que eu tiver um filho, eu nunca vou colocar no Abel não, entendeu? Vai ser salesiano e ponto final, né? Pra mim é a melhor educação de Niterói. E aí, cara, os caras, né, não, abre espaço e tal, eu sei que um dia o Bruno foi lá em casa e tal, a gente tava jogando FIFA no Mega Drive, e aí, olha quanto tempo, cara, FIFA no Mega Drive. E aí ele falou o seguinte, pô, Brunão, eu conversei lá com fulano, nem me lembro o nome do técnico, e ele pediu pra você ir lá. Eu falei, como assim, cara? Não, pô, pra você jogar com a gente no núcleo do Vasco e tal, né? É tipo uma peneira, a gente joga, se a gente se destacar, a gente vai pro clube, participa de teste no clube e tal. Pô, vai ser muito maneiro se você for. Falei que você era goleiro. Tá. Só que assim, rapaziada, eu sou grande, tá? Você que não me conhece pessoalmente, eu tenho 1,94 de altura. E naquela época eu já era o mais alto da turma, né? Então eu deveria ter 1,80m e pouco, né? Quase 1,80m. Deveria ter 1,88m, 1,87m, por aí. E os moleques tudo 1,60m, 1,70m, né? E aí eu fui no teste, né? Fui lá conversar com o técnico. Não foi no teste, fui no treino, né? Fui até com a minha mãe na época. Falei, mãe, vai comigo e tal, né? Minha mãe dava força pra essas coisas. E quando a gente chegou lá, rapaziada, o cara me olhou, né? E assim, é falta de visão, tá? O que eu vou falar? O cara chegou pra mim e falou o seguinte, pô, você é alto, né? Eu falei, sou, né? Jogo no gol e tal. Ele, olha, você é muito maior do que os meninos que jogam aqui. E eu não sei se vai dar certo, eu te recomendo a procurar, né? Ou um time de basquete ou um time de vôlei. Olha a falta de visão, né? Porque goleiro geralmente tem 1,90m e pouco, né? Vamos falar a verdade. Quanto maior, maior a chance de defender a bola, né? O gol é enorme e tal. E o cara abriu mão, né? De um cara com 1,80m e pouco, né? Isso, sei lá, 13 anos de idade, 12, sei lá quantos anos eu tinha. Então, sei lá, cara, não é pra me gabar, né? Às vezes eu olho o Vasco lá em crise, eu falo assim, pô, essa crise do Vasco não é de hoje, né? O Vasco caiu lá em 2008, eu acho, né? 2007, naquele período lá, né? Tem mais de uma década aí que o Vasco caiu a primeira vez. Fechando a porta para goleiro alto dá nisso, né? Vamos falar a verdade. Mas foi uma experiência assim curiosa, porque o cara mandou essa, né? E obviamente eu não pude jogar com eles. E depois disso eu comecei a fazer outros esportes, né? Que não eram basquete, não eram futebol. Então fui fazer karatê, fiquei um bom tempo no karatê, fiz muay thai, né? O karatê eu fiz para me defender, né? De bullying, essas coisas. Então fui fazer karatê realmente pensando em autodefesa. O muay thai eu acabei fazendo num período que meu irmão estava treinando, me motivou. Eu estava naquele período de emagrecimento, tem que ter algo que queime caloria. Não tinha tempo para fazer karatê, porque a academia de karatê que tinha na região oceânica era à noite, eu vendia pizza à noite. Aí fui fazer muay thai, né? Mas cheguei a fazer taekwondo uma época também, fiz jiu-jitsu, né? Não curti muito jiu-jitsu não. Mas fui fazer muita luta nesse período depois, né? Desses episódios aí, e joguei rugby, né? O rugby é uma história até interessante também para contar. Quem sabe aí eu não conte, né? Joguei no Niterói Rugby. Aí eu acabei meio que migrando para outros esportes que não eram, né? Os mais convencionais, assim, possíveis, né? Então fui pensar em luta, fui pensar em rugby, futebol, basquete, eu meio que deixei de lado, né, pra praticar. Mas é uma situação assim que eu acho curiosa, porque o cara abriu mão, né? Você é muito alto e tal. Cara, eu sei lá, eu não sou professor de educação física, eu não entendo nada disso, entendeu? Mas se eu estivesse procurando um goleiro, aparece um cara enorme assim, pô, esse cara vai defender tudo, né? Vou chamar esse cara aí, né? Mas são coisas da vida, né?
É época boa, né? Nessa época a gente tinha sonho, a gente tinha, né? Foco, mas um foco misturado com sonho. A gente, na grande maioria, né? Os jovens, sei lá, de 12, 13, 14 anos, ele ainda não levou as grandes pancadas da vida. Então, às vezes eu olho pra trás, sabe? Eu me lembro que a minha madrinha falava muito isso, né? Quando eu era criança. Valorize sua infância, sua adolescência, né? Hoje eu olho pra trás e falo, eu deveria ter dado um pouquinho mais de valor, né? Eu queria ser adulto, queria crescer rápido, entendeu? E hoje eu olho pra trás e falo, pô, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria e pararia tudo, né? Porque a gente não, naquela época a gente não tinha um terço dos problemas que a gente tem hoje. Valeu, um abraço e até a próxima.